paz do Senhor Jesus, seguidores de Cristo, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, né? Estamos aqui hoje para iniciar mais uma lição, a lição de número 11, que tem como título O Fim do Mundo. Pessoal, estamos quase terminando o nosso trimestre, né? E cada vez mais as lições têm ficado cada vez mais interessantes, né? Então vamos lá, sem mais delongas, começa a nossa aula, né? Em primeiro lugar, o que você pensa sobre o fim do mundo? Né? Querido seguidor, você já imaginou algum dia passar por alguma catástrofe natural, como por exemplo um tsunami, ou um terremoto, ou uma enchente, ou um furacão? Né? O que você pensa sobre isso? Né? Você acha que isso é o fim do mundo? Né? Ou você acha que isso caminha para o fim do mundo? O que você pensa a respeito, não é verdade? O que você pensa? E é sobre isso, pessoal, que nós queremos tratar nessa aula, né, para ajudar vocês a entenderem melhor sobre essas questões. E então, para isso, vamos já para o nosso texto bíblico, né, que hoje ele se encontra em 3 lugares diferentes, né? Então, vamos lá em primeiro lugar, Lucas, né? Lucas, capítulo de número 21, versículos de números 11, depois 25 ao 27, que diz o seguinte: Haverá terremotos, grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Versículo 25. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Sobre a terra, angústia entre as nações e em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Versículo 27. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem, com poder e grande glória. Olha aí, pessoal, né? Lucas aqui em seu livro registrando, né, sobre o fim dos tempos. Mas nós temos uma palavra de conforto, né, que se encontra lá no versículo 27, ó. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem, com poder e grande glória. Amém, Jesus. Glória a Deus, né? Mas para isso, pessoal, nós também temos uma palavra de conforto, né? Que é o seguinte, ó. Mateus, capítulo 24 e versículo 13. Aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. Pessoal, então tá aí o segredo, ó. A palavra de Deus nos diz: perseverança. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então é isso que nós precisamos, né, pessoal? Perseverar, não é verdade? E depois, né, lá em Jeremias, capítulo de número 4, versículo 24 até o 26, 24 e 26, perdão. Diz o seguinte a palavra de Deus, ó. Olhei para os montes, e eis que tremiam, e todos os outeiros estremeciam. Versículo 26. Olhei ainda, e eis que a terra fértil era um deserto, e todas as suas cidades estavam derribadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Pessoal, é forte, não é verdade? Então, pessoal, esse é o texto bíblico de hoje. Amém? Então, vamos lá para o nosso enfoque bíblico, que hoje se encontra lá no Salmo de número 24, em versículo 1, que diz o seguinte, a palavra de Deus: Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam, ou seja, nós também, né? Então, pessoal, nós podemos descansar e confiar no Senhor, porque Ele tem o controle de tudo. Ó, ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém. Então, tudo, pessoal, está sob o controle de Deus. Amém? E o que diz, né, o nosso tópico primeiro? Vamos lá? As grandes catástrofes da natureza. Pessoal, cada dia mais a gente ouve falar do aumento de catástrofes naturais, né? Nas últimas décadas, esses acontecimentos têm chocado o mundo, têm acontecido com bem mais frequência, né? E vamos ver então, né, um pouco dos seus impactos, né? E aqui nós temos, né, que essas catástrofes naturais, pessoal, elas causam inúmeros danos, inúmeras perdas. Como a gente pode ver aí nessas fotos, né, nessas imagens aí retratando as catástrofes, a gente vê aí, né, inúmeras mortes, né? Quantas pessoas não morrem num desastre desse, né? Depois o que essas pessoas passam de fome, porque como abala tudo, né? A estrutura daquele lugar, fica difícil o fornecimento de comida, de caminhões, né? Chegar até o local, fornecerem comida, né? A gente vê então um cenário de pobreza e um cenário propício para doenças também.
Então, enfim, pessoal, são várias as consequências provocadas por um desastre natural, né? E imagine-se se fosse nós no lugar dessas pessoas, né? O que nós faríamos, não é verdade? Mas, quais são as influências dessas catástrofes naturais? Na aula passada, pessoal, a tia Laura comentou com vocês, né, sobre os desastres ambientais, né, e quem é responsável, uma das pessoas mais responsáveis por isso é o próprio homem, né, então, assim, a própria intervenção do homem influencia, né, para que esses desastres naturais aconteçam. E também, pessoal, nós sabemos que é o fim dos tempos, né, está na palavra de Deus, assim como nós lemos lá em Lucas, está relatando o fim dos tempos, pessoal, né, isso é inevitável, isso vai acontecer cada vez mais, porque Jesus está voltando, né? E nós temos um exemplo, né? Quem lembra desse exemplo? Quem que vocês pensam, né? Um exemplo da Bíblia, lá no comecinho, né? Vamos lá para a gente poder entender. Esse exemplo é o dilúvio, né? Pessoal, uma chuva que durou, né, 40 dias e 40 noites, ela inundou a terra de forma que cobriu tudo que existia. E esse acontecimento destruiu tudo o que existia antes, né, dele. E sobraram apenas Noé e sua família. Porém, pessoal, nós sabemos o porquê, né? O motivo de ter acontecido isso. A iniquidade e o pecado do povo eram tantos que chegaram até a Deus, né? E fizeram mal. Deus estava triste com aquilo, né? Porque Deus tinha criado o homem não para esse propósito, mas o pecado era muito, né? E Deus, como é misericordioso e compassivo, pessoal, ele avisou antes, né? As pessoas chamavam Noé de louco, né? Noé, você tá doido? Nunca choveu sobre a terra e você tá fazendo um barco. Você tá falando que vai chover, que vai vir um dilúvio. Você tá louco, Noé. Para que isso? Muitos julgaram Noé. Mas, pessoal, Deus é misericordioso. Deus não faz nada assim antes de avisar os seus servos. Mas, pessoal, ninguém quis acreditar e continuar a fazer as escolhas erradas. Então, nós sabemos que veio a chuva, veio o dilúvio e apenas Noé e sua família foram salvos. Todos os outros pereceram, né? E nós sabemos hoje, pessoal, que cada dia mais se vai falar disso, de catástrofes naturais, e as previsões são que isso vai piorar cada vez mais, mas que nós não sejamos, pessoal, como essas pessoas que estavam lá na época de Noé, que duvidaram da palavra de Deus, que nós sejamos aqueles que creem, né, que creem na palavra de Deus e que a gente possa fazer tudo o correto, né, não duvidar da palavra de Deus e fazer a nossa parte, né, porque nós lemos, né, nós devemos perseverar lá em Mateus. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Amém? Então, para o nosso próximo tópico, ele tem o seguinte título: O fim está perto. Pessoal, Deus ele é muito perfeito, assim como nós falamos agora, né, no tópico anterior. Ele não faz nada sem antes avisar. E no sermão profético, Jesus disse que antes da sua segunda vinda, a terra anunciaria sinais da sua chegada ao mundo, né? E dentre os sinais mencionados por Jesus, ele relata sobre alguns fenômenos naturais. Vamos ler lá um exemplo que está lá em Mateus, capítulo 13, e versículo 8, na palavra do Senhor, que diz o seguinte: Porque se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá terremotos em diversos lugares, haverá fomes. Isto será o princípio das dores, pessoal. Então, nós estamos vivendo já, né, o princípio das dores. E tudo isso está acontecendo, pessoal, porque a vinda de Jesus está mais perto do que nunca. As pessoas, elas precisam reconhecer a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados porque Jesus está voltando. E a gente fala assim, não é somente para as pessoas não cristãs, pessoal, mas até para nós cristãos. Nós precisamos estar preparados para a volta de Jesus. Nós sabemos que em tudo há um propósito, até nas coisas difíceis e ruins, né? Lá em Romanos 8:28 diz o seguinte, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, né? A terra hoje, pessoal, pode estar vivendo momentos difíceis e ainda vai vir momentos difíceis sobre a terra, né? Igual esse momento que a gente está vivendo agora dessa pandemia, virão outros momentos difíceis, mas aqui a palavra de Deus nos dá o conforto. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, pessoal. Cada dia que passa, cada coisa que acontece é apenas uma abreviação do tempo, né? Porque Jesus está voltando. É apenas um reflexo da volta de Jesus, né? E a gente pode ter certeza de que Jesus está voltando e de que nós vamos ser salvos se perseverarmos até o fim.
Nosso próximo tópico, pessoal, né? Tem como título o seguinte: você está preparado? Pessoal, a volta de Jesus pode acontecer a qualquer momento. E hoje é o tempo de salvação. Hoje é o tempo da oportunidade. Hoje é o tempo de se arrepender. Nós precisamos estar preparados, pois algum dia, né, um de nós pode ser submetido a uma situação difícil como essa de catástrofes naturais, né, antes da volta de Jesus. E nós só teremos duas opções: ou nós vamos ser abençoados com um grande livramento da parte de Deus, ou nós morreremos, né? E que garantia que nós teremos? A garantia de ir para o céu ou para o inferno? Né? Então a gente precisa estar preparado tanto para a volta de Jesus, quanto estar preparado, pessoal, para esses momentos difíceis, para esses momentos de desastre natural, de catástrofes. Porque nós vemos nesse mundo, mas nós não estamos imunes a esse tipo de acontecimento. Isso pode acontecer. E se acontecer, nós temos essas duas opções: ou temos o livramento na parte de Deus, ou a gente morrer com alguma garantia, ir para o céu ou ir para o inferno, né? E se a gente tiver um livramento, como que a gente deve agir? A gente deve pensar só em nós mesmos, os outras pessoas, né? Não vou ficar nem aí para elas, problema delas, né? Não, de forma alguma, pessoal. Nós precisamos agir com amor e ter compaixão, ou seja, fazer o que Jesus faria. Amém? Nosso próximo tópico, né? Tem como título: Como devo me posicionar? Pessoal, nossa missão aqui no mundo, ela não se refere apenas às partes boas, né? Nesses momentos difíceis, né, quando acontece uma catástrofe natural, um desastre natural, as pessoas elas ficam sensíveis e elas ficam então precisando de uma palavra, precisando de um apoio, de uma ajuda financeira e principalmente, pessoal, elas precisam de Jesus mais do que nunca. E nós cristãos, nós vamos passar por essa catástrofe de alguma forma, porque nós vamos sofrer junto com os outros, né? A palavra de Deus ela nos dá um ensinamento, ó. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Então, pessoal, né, mesmo que a gente não esteja naquela situação, né, vivenciando ela presencialmente, a gente, né, deve participar com os outros irmãos, né, como a palavra de Deus nos ensina, né, porque as cenas que todos nós assistimos diante da TV e que chocam o mundo, elas não se resumem àquelas horas, ou aqueles minutos, ou aqueles segundos de tragédia, mas há dias, pessoal, meses e anos de consequências devastadoras para a população daquela região, né? E é neste momento que o amor ao próximo ele deve ser colocado em ação. Amém? Então, pessoal, né, para a gente poder concluir, né? Então, né, pessoal, para a gente concluir, as catástrofes naturais, elas acontecem cada vez mais e elas levantam uma série de questões, né, sobre a natureza, sobre a fúria da natureza e sobre o fim dos tempos. E é certo, né, pessoal, assim como nós vimos, nós encontramos as respostas na Bíblia que nós precisamos, mas a explicação para todos esses fatos somente Deus sabe. Querido aluno, o importante é que você confie totalmente no Senhor e que você esteja certo da sua salvação. Tenha certeza e descanse no Senhor. E assim, pessoal, se você tem certeza da sua salvação, vocês podem descansar nos braços do Pai, pois você estará plenamente seguro. Amém? Pessoal, essa é a nossa lição de hoje. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, podem procurar a mim ou a tia Gabi ou a tia Laura. Estaremos à disposição de vocês. Uma semana abençoada para todos vocês e um grande abraço.